Fazer nossa oração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos colocadas aqui nesse momento diante da Tua presença santa, imaculada, pura. E queremos alcançar, meu Pai, justamente esse nível de santidade, de pureza. Queremos nos aproximar ainda mais do Senhor e sabemos, Pai, que o pecado causa distanciamento entre a gente. Por isso estamos aqui buscando mais da Tua palavra, para sermos limpos, para que possamos identificar as nossas falhas e que possamos corrigi-las, para que a gente esteja cada vez mais perto de Ti. Esse é o melhor lugar, meu Pai, no universo onde a gente pode estar, ao seu lado, com o Senhor dentro da gente. Precisamos, meu Pai, desse contato, porque senão, meu Deus, o vazio do homem é capaz de levá-lo até a morte. Porque o vazio, meu Pai, causa na gente um estado de desesperança. E tudo que a gente não quer é ser contato com aqueles que desistiram de viver. Nós queremos estar contigo. Nós já estamos vivendo a vida eterna pela fé e queremos permanecer junto com o Senhor para o resto da eternidade. Que o Senhor venha colocar em nossos corações o teu entendimento, que isso, meu Pai, não nos seja roubado jamais. A semente que será plantada dentro da gente venha frutificar. Que nós estejamos ainda mais fortalecidas, meu Deus, ao final dessa noite. Que a estrutura espiritual da gente venha a ser revestida com o teu espírito. De forma alguma, a gente venha achar espaço para fraquejar, para desanimar. Se existe, Pai, no nosso meio, alguém que está assim, que o Senhor venha animar nesse momento, que o Senhor venha tocar, meu Pai, no mais profundo dessa alma, para tirar, meu Deus, toda desilusão, para tirar toda angústia, arrancar, meu Pai, toda ansiedade, tirar todas as trevas, arrancar o pecado e colocar a tua luz. Precisamos, Espírito Santo, do teu toque, nós precisamos da tua intervenção, nós temos necessidade do teu cuidado. Por isso estamos aqui, mais uma vez, pedindo. Fala conosco, Deus, é tudo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós entregamos essa meditação em tuas mãos, para a tua honra e tua glória. Amém. Amém, povo lindo. Vamos dar continuidade na meditação do livro de João. Estamos no capítulo 16. Vamos começar do verso 1. E diz o seguinte: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Fui buscar esse conceito no dicionário da língua portuguesa. E de cara, eu descobri que esse termo, né, de escandalizar, escândalo, ele vem justamente de uma origem grega, que significa obstáculo. Quando o próprio Jesus aconselha a gente a não nos escandalizarmos, o que ele está dizendo é, olha, não caia na fé, não tropece, não permita que isso venha sujar a sua comunhão com Deus, a sua esperança, a sua confiança no cuidado, no agir de Deus. Não se permita acreditar que Deus não está olhando para você. O escândalo, ele vem, é necessário que venha, a própria palavra diz isso, é necessário que os escândalos venham. E quando os escândalos vêm, é justamente como se fosse uma peneira, para separar aquele que realmente é fiel, aquele que realmente crê, aquele que tem um firme fundamento espiritual em Jesus dentro de si, daqueles que não querem compromisso com Deus. Então, diante de um escândalo, você pode ter dois posicionamentos.
ou você simplesmente pula o obstáculo e segue em frente, ou você tropeça ali e com seus maus olhos, com maus pensamentos, com suas frustrações, suas decepções, você vai acabar ficando lá, caído, e não vai prosseguir na caminhada. Então, Jesus já dá a dica. Vão vir os escândalos. Ele está a todo instante, né, nesse último grande discurso dele, ele está preparando os discípulos para o que está por vir. E aí ele fala, não vos escandalizeis, não caia na fé, continue indo em frente, continue de pé. Verso 2, eles vos expulsarão das sinagogas. Lembra que a gente já viu isso, aquele cego de nascença que voltou a enxergar, os pais dele tinham receio de serem expulsos da sinagoga. Lembra que a gente falou a respeito disso, o porquê. Quando eles eram expulsos da sinagoga, eles não tinham mais o direito de estar dentro de um culto religioso dos judeus. E aquilo era mais do que uma lepra, ou pelo menos como uma lepra, porque eles seriam colocados à margem da sociedade ao ponto de que eles não poderiam nem comercializar com os próprios judeus. Então, eles se tornavam realmente aquelas pessoas indesejáveis dentro da sociedade. O que Jesus está dizendo é que vai chegar um tempo para eles, onde os próprios judeus vão expulsar eles das sinagogas. Eles vão impedir que vocês estejam dentro do convívio, dentro de Jerusalém. Eles vão impedir que vocês estejam no meio do povo, falando a verdade. Eles vão fazer de tudo para paralisar a disseminação do evangelho, a divulgação do evangelho. Os judeus vão fazer de tudo para que essas pessoas sejam banidas de dentro da nação. Vemos isso agora. Tivemos essa semana aquele caso do vereador, né, um vereador esquerdista que juntou com uma turminha e foram fazer vandalismo, bagunça, dentro de um templo católico, no meio de um culto católico. Independente das nossas diferenças de crenças, venhamos e convenhamos, devemos respeitá-los. E ainda que tenhamos diferenças nas crenças, ainda assim nós acreditamos em um mesmo Deus, o Deus criador de tudo. Nós acreditamos no mesmo mediador, que é o Senhor Jesus. E assim, o que essas pessoas fizeram, né, conturbaram ali a reunião, a missa. Beleza, só perturbaram. Vai chegar o momento em que eles vão entrar e vai botar o povo para fora. Vai chegar o momento em que as pessoas vão ser perseguidas de tal jeito que até entrar na igreja vai ser considerado crime. Estamos falando disso nos tempos atuais, estamos vivendo hoje o que os discípulos do Senhor Jesus viveram nos primórdios, né, da igreja primitiva. Houve isso também. E de uma forma tal, a marginalização foi tal que eles seriam ameaçados. Jesus está falando, vocês vão ser ameaçados de passar todo tipo de privação, porque vocês estarão pregando o evangelho, vocês estarão testemunhando de mim. Então é isso que o Senhor Jesus fala, eles vos expulsarão das sinagogas e tenham compreensão das consequências disso, que fique muito claro. Quando a gente pensa que ele está sendo expulso da igreja, não é só isso. As consequências sociais para aquele indivíduo expulso da sinagoga, entendeu? Era o banimento de dentro da nação de Israel. Onde quer que existisse um israelita, um judeu, aquela pessoa banida não ia ser benquista, ela ia ser desprezada e ela ia ser expulsa. Ela não ia poder nem mesmo comprar alimento, não ia poder vender seus produtos, ia passar aperto, necessidade, ia ter que realmente viver com os gentios. Bom, isso para os judeus, né,
mostra o quão perversos e cruéis eles eram. Apesar de eles terem uma lei, né, o Antigo Testamento, muito voltado para o amor ao próximo, ainda que não existisse exatamente esse termo, mas a ideia era sempre de amor ao próximo. A gente vai ver aqui que os judeus, eles, na verdade, são vingativos, perversos e cruéis, pelo menos nesse momento. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Abra aí no livro de Hebreus, no capítulo 10. Antes de Hebreus, abre Números, no capítulo 25. Números, capítulo 25. A gente vai ter um episódio onde o povo se rebela contra Moisés, né? E se mistura lá com as mulheres de outros povos, com as mulheres idólatras, né? E Deus fala que não pode haver esse tipo de comunhão. Enfim, Números 25, no versículo 13, a gente vai ter o seguinte: ele e a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Porque vai vir um levita que vai matar aquele sacerdote que está com uma mulher que não é do povo de Israel. Já havia a ordem de que eles deveriam se separar e expulsar essas mulheres do seu meio. Ele continuou lá na tenda dele, né, transgredindo a vontade de Deus, transgredindo diretamente a Moisés e se colocando numa posição, né, de arbitrariedade, né, completamente uma afronta ao próprio Deus. Então aparece lá um levita e acaba matando eles. E aí o que se tem? O próprio Deus chega e fala isso. Ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de seu Deus e fez propiciações pelos filhos de Israel. Em outras palavras, o que está dizendo aqui? E como o Talmud, ele expressa isso aqui. Nós sabemos que o Talmud é aquela pregação da Torá de uma forma oral. E quando eles fazem isso, eles mudaram um pouquinho o texto ou acrescentaram um pouquinho o texto. Bom, no Talmud, referindo-se a isso aqui, eles falam o seguinte, eu anotei: aquele que derrama o sangue do ímpio é igual àquele que traz uma oferta a Deus. É assim que eles interpretaram isso aqui. Então, volta aí para João. Quando os judeus, eles vão se propor a matar os discípulos, os seguidores de Cristo, eles vão ter esse entendimento da Talmud, eles vão ter esse entendimento que a gente acabou de ler em Números, que aquele que matar para zelar, né, a perpetuação do judaísmo, bom, esse terá sido considerado como alguém muito zeloso. Então, o matar será algo bom, algo até desejável, esperado. E isso vai significar que é um cuidado, né, pelo próprio Deus. Então, isso que ele fala aqui. Vem a hora em que qualquer um que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus, oferecendo uma oferta a Deus. E eles realmente acreditavam nisso. E a gente vai ter como uma figura principal nessa história o próprio Saulo. E a gente vai ver mais na frente, né, que numa dessas viagens dele, justamente indo perseguir os cristãos, ele acaba tendo uma grande experiência com o Senhor Jesus, mudando por completo os seus pensamentos e a sua crença de fé. Verso 3. Isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Já falamos também um pouquinho sobre o que significa esse conhecer. Se a gente pensar que o Jesus está falando de um conhecer visual, então não faz sentido isso aqui, porque
os fariseus, os judeus, eles viram Jesus, então conheceram, ouviram a pregação de Jesus, então conheceram. Mas esse conhecer extrapola essa questão visual, extrapola os seus sentidos. O que ele realmente quer dizer é o seguinte: essas pessoas não quiseram continuar tentando compreender, buscando a face de Deus, buscando entender a vontade de Deus, buscando a mente de Deus. Isso aqui é o conhecer, é criar intimidade com Deus. Eles não quiseram, ok, isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Não tiveram a intenção de aumentarem os seus laços com Deus, de forma que eles não vão também compreender a vontade de Deus, não entende a mente de Deus, não compreende o que Jesus está falando, então não faz nenhum sentido eles obedecerem, né? Você só obedece aquilo que te faz sentido, ainda que contrarie sua natureza, mas se faz sentido aquela obediência, você vai chegar e vai obedecer, ainda que questione até, mas você vai obedecer. Muitas vezes a gente recebe do próprio Deus um direcionamento, e você não concorda. Pô, Deus, eu tenho que amar meu inimigo? Essa pessoa já me fez tanto mal, me rejeitou, me repudiou, mentiu a meu respeito, falou o que não devia, me perseguiu. Eu tenho que amar essa pessoa? Então, mesmo que você rejeite essa ideia, mesmo que você fique consternado, você sabe que isso vai agradar a Deus. No final das contas, você vai desenvolver esse amor, sim, até mesmo pelos seus inimigos. Então, nesse caso aqui, eles não fizeram nenhuma questão de conhecer a Deus e foram rebeldes até o fim. Tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que eu já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Então, estou alertando vocês para coisas que estão por vir, e só estou falando isso agora, porque até então essas coisas não iriam acontecer. Por que não iriam acontecer? Porque eu estou aqui. Mas agora eu não vou estar mais entre vocês, eu vou para o Pai. Isso é desejável, isso é necessário. E vocês vão ficar aqui, aparentemente, sozinhos, vocês não vão ver minha presença física. Ele vai explicar sobre o Consolador, mas, enfim, ele já está prevenindo que, apesar dele ser um homem jovem, Jesus está com 33 anos, 33 e meio, apesar de ser um homem jovem, né? Se a gente for pensar, ele estaria para morrer lá para os seus 70, 80 anos, mas ele está dizendo, não, eu vou morrer muito breve, e isso é necessário que aconteça. Né? Tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar a hora que eu partir, vos lembreis de que eu já tinha avisado vocês disso. Eu não vos disse desde o princípio que eu estava com vocês, não tinha necessidade. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, vou voltar para o Pai. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Até porque eles não estavam compreendendo muito bem essa mensagem. Jesus já repetiu isso aqui inúmeras vezes, só no livro de João. Se a gente for considerar que Mateus, Lucas, Marcos se complementam ao livro de João, cada um conta alguns fatos, nem todos contam todos os fatos, mas eles se complementam. Então, várias vezes a gente vai ver Jesus falando isso aqui. E todas as vezes, até aqui, a gente vai ver que os discípulos ainda estão um pouco confusos, sem compreender realmente por que que ele tem de morrer, de como ele vai morrer. Porque até aqui os judeus têm perseguido ele, mas ele tem sempre tido escape. Sempre ele tem saído pela tangente e tem se dado bem. Mas por que agora ele vai morrer? Por que ele não vai fugir de novo? Antes, verso 6. Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Mais uma vez, João revelando a onisciência do Senhor Jesus, mostrando que ele já sabe tudo antes mesmo que aconteça. Então, ele tem essa presciência, ele tem essa percepção
de que nesse momento o que ele está falando está deixando os discípulos um pouco entristecidos. E, na verdade, talvez até apreensivos, né? Apreensivos, com medo daquilo que eles ainda não compreendem. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E sendo assim, enquanto os discípulos estavam com o Senhor Jesus, eles não tinham necessariamente a necessidade de irem pregar. Eles não faziam isso. Teve a missão dos 70, mas foi algo assim, foi, e acabou. No mais, Jesus estava andando, pregando, e eles estavam perseguindo o Senhor Jesus, seguindo Jesus, né? Melhor do que perseguindo, seguindo o Senhor Jesus, para aprender, com o intuito de aprender mais. Vamos lembrar que os judeus tinham esse hábito, quando eles identificavam alguém com aquele potencial de ser um rabi, né, de ser um mestre, eles começavam a seguir, e tinham aquele homem como um exemplo, tinham aquele homem, né, como uma referência espiritual para eles, né? E, bom, Jesus, na cabecinha deles, não era diferente, apesar de que Jesus já tinha dito que não foram eles que escolheram Jesus, mas o próprio Jesus que escolheu eles da multidão. Quando a gente começa em João a ver a escolha dos discípulos, a gente vai perceber, eles estavam lá trabalhando, tal, eles não estavam ainda seguindo Jesus, né? Os primeiros a serem chamados, na verdade, inclusive, eram seguidores de João, não eram seguidores de Jesus, né? Eles já seguiam outro mestre. Mas, enfim, Jesus foi escolhendo, catando. Teve aqueles que, como se diz, naturalmente desejaram seguir Jesus, teve, tá certo? Não haviam só os 12 discípulos, não haviam só os 70 discípulos, era muito mais, né? Então, muitos escolheram realmente seguir Jesus. Os 12 foram selecionados, é diferente. Esses 12 foram selecionados. Então, vamos lá. Se esses 12, ou melhor, esses todos, permanecessem com a presença do Senhor Jesus, eles não iam fazer o que eles tinham de fazer. Quando Jesus fosse, descesse o Consolador, eles seriam capacitados, de fato, para pregar o Evangelho. Enquanto o Consolador não viesse, eles não tinham essa capacidade, Jesus ia ter que ficar passando um tempão fazendo a mesma coisa. Então, não era esse o propósito, a ideia era plantar a semente, fazer com que o Espírito Santo a germinasse e levar os homens a produzirem o fruto. Esse era o objetivo, esse é o plano de Deus. Ok, o Consolador não virá para vós se eu não for para o Pai, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence a gente do nosso pecado é o Espírito Santo. Não é a nossa boa consciência, né? Como em outros momentos nós já havíamos pensado, né? Sou eu que escolhi ouvir a palavra de Deus e não me prostituir. Não. Foi o Espírito Santo que te revelou que aquilo era um pecado, você reconheceu como uma prática pecaminosa e aí você decide abandonar. A essa questão do abandono do pecado, da rejeição do pecado, sim, é uma escolha sua. Mas a compreensão, o entendimento de que tal prática é pecado, isso é dado pelo Espírito Santo. Então, quando vier, convencerá o mundo do pecado. E ele não falou aqui os judeus, ele falou o mundo. O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. E aqui a gente vai ver o Senhor Jesus situando, né? A origem dos pecados não seria bem a palavra certa, mas o fato deles desprezarem Jesus, isso era um pecado considerável para esse momento, para os judeus. Os judeus estavam desprezando Jesus. E isso, sim, era algo absurdo, porque se a salvação vem por meio do Senhor Jesus, no momento que eles desprezam Jesus, sim, eles estão errando o alvo, se o alvo é Jesus. Ok? Vamos lembrar que o significado de pecado é errar o alvo. Então, do pecado porque não creem em mim, da justiça,
porque vou para o Pai e não me vereis mais. E essa questão de justiça me remete ao seguinte entendimento, que quando Jesus for para o céu, então aí ele agora vai passar da condição de advogado em seu devido tempo, nesse momento ainda ele é nosso advogado, para a condição de juiz. E ele vai ter essa capacidade, não é a capacidade, ele vai ter a autoridade para julgar aqueles que serão salvos de fato, entrarão no reino dos céus, nova terra, e aqueles que irão para o lago de fogo e enxofre. Quem vai definir isso? O Senhor Jesus. Quem julgará as nações? O Senhor Jesus. Tá certo? Juízo final. Quem é que vai ter essa autoridade? Deus? Não, o Senhor Jesus. Tá bom? Então, essa questão da justiça passa pelo Senhor Jesus. Se você creu, você foi considerado justo. Não creu, você é tido por injusto. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E o príncipe deste mundo, nós temos já o entendimento de que ele está falando de Satanás, do diabo, da antiga serpente. E sim, o juízo, a sentença dele já foi determinada. Ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Ponto. Para ele não tem mais perdão, aliás, um dos maiores motivos do ódio de Satanás, dos anjos caídos, para com os homens. Eles erraram uma vez e não tiveram direito a uma segunda chance. Os homens erram milhares de vezes e a misericórdia infinita do Senhor ainda dá mais uma chance. Até que a misericórdia acabe, né? Mas, enfim. A misericórdia para com os homens existe, mas a rigidez para com os anjos também foi muito mais forte, né? Muito mais evidente, não é a palavra, mas enfim, Deus não vai voltar atrás nisso, ele foi muito mais firme, né? Deus volta atrás até de matar o homem, mas ele não vai voltar atrás de perdoar Satanás e os anjos caídos. Ainda tenho muito a vos dizer, mas agora não podeis suportar. E isso me dá um entendimento daquela curva de crescimento que eu tenho por hábito falar. Todos nós estamos numa curva de crescimento, uma curva de desenvolvimento. E os discípulos também estavam participando dessa mesma curva, eles estão nessa mesma vibe, vamos dizer assim. Tá? Eles estão crescendo, o nível de espiritualidade dele, a cada dia que passa, vem aumentando. Por quê? Porque eles estão convivendo com o Senhor Jesus, ouvindo a verdade, vendo os milagres, vendo o amor infinito de Jesus, ouvindo sobre as coisas do céu. Isso tem alimentado eles. Estão plenamente convertidos? A gente sabe que ainda não, mas que eles estão numa inclinação muito grande para a espiritualidade, sim, senão eles não estavam aqui seguindo Jesus. Certo é que o mundo eles não querem mais. Senão eles não tinham saído de suas casas, nem abandonado suas famílias. Né? Eles não querem mais o mundo. Eles estão numa caminhada, num crescimento espiritual. E, particularmente, eles vão ser levados para serem ministros de Deus no mundo. Né? De fato, eles não vão viver para suas famílias, eles não vão passar muito tempo com seus familiares. Eu acho isso uma coisa bem interessante quando a Igreja Universal propõe para os pastores, né, para os pastores e bispos da Igreja Universal. Porque realmente você evita os laços familiares, ou melhor, você não coloca os laços familiares acima do seu compromisso com Deus. Se você estiver dentro de casa, potencialmente em algum momento você vai se colocar inclinado a dar ouvidos mais à sua família do que necessariamente ao chamado de Deus, né? Essa semana eu estava conversando até a respeito de uma menina daí da igreja que tinha um compromisso, né, domingo de tarde. Mas ela não foi
mais para a igreja depois da reunião da manhã, não voltou mais. Por quê? Porque foi ficar com a família, um familiar que há muito tempo não vinha, que mora em outro estado, estava passando por aqui e tal. É pecado que ela fez? Não concordo que seja pecado. Mas, naquele momento, a prioridade dela não foi o compromisso dela com Deus. A prioridade dela foi a família. Então, é compreensível que o nível de exigência, né, que o nível de cobrança que haveria sobre os discípulos necessitava que eles tivessem esse desligamento com suas famílias. O nível de cobrança que nós temos dos pastores e bispos, né, exige que eles estejam, infelizmente, um pouco afastados de suas famílias, né, de pai, de mãe, e justamente para que eles foquem o compromisso com Deus, porque senão facilmente a gente pode dar privilégio a outras coisas e não necessariamente ao querer de Deus. Claro, pessoal, que isso é para quem pode receber esse tipo de missão. Não é para todo mundo. Não é. Eu e Marcelo, a gente já foi convidado algumas vezes para ele ser pastor. E nunca me passou isso pela cabeça com muita naturalidade. Eu fico pensando no que eu vou deixar para trás. Não vou mentir. Para mim, era algo que eu não suportaria. Então, não acredito nem que foi chamado de Deus. Foi mesmo alguma observação assim do homem que achou que daria certo. Porque se fosse chamado de Deus, eu penso que a gente teria essa inclinação. E a gente não tem. Bom, pelo menos eu não. Cada um suporta aquilo que dá para suportar. Enfim, ainda tenho muito a vos dizer, mas vocês não suportam. Nesse momento, vocês não têm esse preparo, né? Jesus já falou que eles podem ser, inclusive, mortos. Essas pessoas estão aqui com interrogação muito grande, talvez várias interrogações na mente, né? Mas eles continuam ouvindo aqui serenamente o Senhor Jesus pregando. Serenamente, não. Com certeza, dentro deles existe uma perturbação. Eles se sentem seguros do lado de Jesus. Quem não se sentiria? Né? Mas, com o que Jesus estava falando, eles estavam perturbados. E não dava para acrescentar mais peso agora neles. No futuro, quando? Quando eles tivessem o Espírito Santo. Aí eles teriam resistências, teriam um fundamento mais firme, capaz de suportar tudo que estaria por vir. Os discípulos, todos eles, em algum grau, foram mártires, morreram pela causa do Senhor Jesus. Eles não foram simplesmente mortos porque viveram muito, envelheceram. Não. Todos eles foram mártires pela causa do Senhor Jesus e morreram das formas mais atrozes possível. Quando, porém, verso 13, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, não dirá tudo o que mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nesse momento, a gente vai ter o Consolador. E ele não vai estar simplesmente do lado de fora dando a dica. Ele já vai estar dentro da gente, dando a direção, literalmente, e fazendo uma cobrança para a gente. Vá para lá, vá para lá, vá para lá. Conversava hoje com uma moça, né, uma mulher, e ela estava numa crise danada a respeito do casamento, se continuava, se não continuava. Enfim, um dos maiores dilemas, né, do povo dentro da igreja, problemas na vida sentimental, porque acabam se casando com pessoas de julgo desigual. Eu tenho um grau de espiritualidade e vou me envolver com alguém que está abaixo de mim. Ou eu espero essa pessoa chegar ao meu nível, ou então eu vou ter que descer. Senão, meu irmão, a gente vai brigar de manhã, de tarde, de noite. Isso não vai funcionar. É uma relação que não vai dar certo. Então, conversava com ela, e ela procurando uma direção, né? Poxa, o que eu faço? Enfim, e
E dentre o que a gente estava conversando, eu perdi minha linha de pensamento. Fui olhar aqui para a cara de Maiana. Que foi, Maiana? Tá com dor, tá com sono? Vou olhar para sua cara e perdi minha linha de pensamento. Pois bem, voltei. A senhora estava falando sobre o jogo desigual. Não, pois é. Então, dentro dela, né, eu cheguei e conversei, olha, independente da sua decisão, sinceramente, eu tenho um posicionamento, o que eu sei é que você tem que agir dentro da palavra de Deus, né, você, dependente da escolha que você fizer, que você mantenha laços com Deus, que você mantenha seu compromisso com Deus. E, inclusive, até, se você está disposta realmente a recomeçar, a pagar um preço de recomeço, talvez você até precise se batizar de fato e de verdade. E aí ela falou, poxa, você falou isso aí. E desde o ano passado, eu estou com isso dentro de mim. Eu tenho que me batizar, eu tenho que me batizar, eu tenho que me batizar, eu tenho que me batizar de novo. Que não seria, na verdade, de novo, seria um batismo realmente por fim, de uma vez por todas. Quem é que fala isso a ela? Quem é que dá essa consciência a ela? Simplesmente porque ela é bonitinha? Não, é o Espírito Santo cobrando, é o Espírito Santo falando, minha filha, saia desse jugo desigual. Saia desse jugo desigual. O que você está fazendo está comprometendo sua salvação. E nessa história, né, ela estava com essa cobrança dentro de si. O Espírito Santo, ele está aqui justamente para nos dar esses sinais, essa sinalização. Vocês podem perguntar, e aí, Lília, mas divórcio não é pecado? Sem sombra de dúvidas, Deus odeia o divórcio. Não é o que está escrito? Deus odeia o divórcio. Mas necessariamente isso não vai condenar a sua salvação. Não vai condenar a sua salvação, tá? Contudo, vai trazer consequências. Essas consequências não são boas, não são agradáveis, mas também não impede de que você venha ter uma nova aliança com Deus e, de fato, uma aliança por fim, e que esse aprendizado sirva para que você não erre mais, né? Eu imagino que ela começou a ter esse nível de consciência. Quem está trazendo esse entendimento para ela é o próprio Espírito Santo. Dentro dela, na verdade, ela não precisa de aconselhamento nenhum, ela sabe o que ela tem de fazer. Ela já está inclinada para o fazer, né? Ela só queria alguém que desse uma alavancada, vá em frente. Bom, ela não achou bem isso comigo. Porque se eu digo, vá em frente, e depois ela se arrepende, aí, foi Lília. Se eu tivesse ouvido outra pessoa e não ela, né? Então, eu passei a bola para ela. Seja lá o que você fizer, faça com embasamento na Bíblia. Faça com embasamento na palavra de Deus e faça com desejo de ter aliança com Deus. Se fugir disso, se for só para aliviar a sua carne, você vai ter problemas, né? As consequências vão ser ainda maiores, certo? Enfim, o Espírito Santo, quando vier, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Tiver ouvido de quem? Do próprio Deus. E vos anunciará o que há de vir. A gente vai ver que os discípulos, eles tiveram experiências notáveis com o Espírito Santo. Pedro sonhou, né? Pedro teve visão, não foi nem um sonho, foi visão. Coisas que ele vivenciou e outros apóstolos também vivenciaram. Nem tudo é relatado ali no livro de Atos, nem tudo é relatado, né, nas cartas dos discípulos, mas eles tiveram entendimento das coisas que estão por vir, principalmente Paulo, né? Paulo, ele recebeu um novo evangelho, o evangelho de Cristo, que nem Moisés recebeu lá no Sinai, recebeu os mandamentos de Deus. O mesmo esquema aconteceu com Paulo. Ele foi para a Arábia, foi para o Monte Sinai e ele recebeu o evangelho de Cristo. E ele começou a pregar o evangelho de Cristo falando do porvir, falando do novo céu,
falando da ressurreição dos mortos, né? Falando do arrebatamento. Até então, essas coisas não eram claras. Com Paulo, isso tudo se tornou praticamente realidade de ensinamentos, claro. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Todos os ensinamentos e as doutrinas e a minha vontade vai ser revelada ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai revelar a vocês. A gente já viu, até lá no livro de Zacarias, né, que fala que, no livro de Daniel também, né, que o Espírito estará dentro da pessoa e não será mais necessário que ninguém ensine uns aos outros, não será mais necessário, porque eles terão dentro de si todo o ensinamento. Quem é que vai fazer isso? O Espírito Santo. Então, Jesus já está anunciando que tudo aquilo que é necessário que saibamos, tá? O Espírito Santo vai nos dar, ok? Nesse momento, ele está pregando aqui para judeus e falando da igreja primitiva. Mas isso aqui vai se estender para todo aquele que crê, judeu ou gentio. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Vida que segue, eles vão ter experiências com o Espírito Santo. Pessoal, vou parar hoje por aqui, no verso 15. E estou achando vocês muito caladinhos. Estão com sono também? Igual a mim? Estou com sono. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Fala aí, Milene. É um capítulo que já prepara, né? Não só os discípulos nessa época, como a nós também, da importância do Espírito Santo e do papel que ele tem para a gente fazer a obra de Deus, para a gente seguir firme, até para ter a consciência de tudo que a gente faz e tudo que eles vão fazer, os próprios discípulos farão, não será feito por eles mesmos, mas pelo Espírito Santo agindo, né? Reforçando a questão de ser o instrumento e do sacrifício, do preço que há de se pagar por isso. Porque às vezes a gente sacrifica coisas realmente muito mais importantes, que têm importância, mas que naquele momento a gente não dá importância, não dá o devido valor, e aquela velha história do prato de lentilha, né? Troca por momento. E aqui não, aqui é o real, aqui mostra o real valor do sacrifício para o quê? Para uma eternidade, para você ter o próprio Deus dentro de você, a própria, como a gente vem falando aqui nas meditações, e que minha mente também se abriu muito para isso, a mente de Cristo, e a mente de Cristo é a mente de Deus. Então, Cristo prepara aqui, o seu Jesus já está preparando os seus discípulos e prepara a gente também para o sacrifício que vamos ter que fazer, que nós fazemos. Primeiro, o nosso sacrifício de carne mesmo, das nossas vontades, de tudo que a gente tem que abrir mão para fazer a vontade de Deus, porque a vontade soberana é a melhor, é a perfeita, contrariando a nossa, que é imperfeita, então por isso que há o conflito, mas que vale a pena sim. E sempre isso, eu acho interessante que a senhora falou sobre a gente perceber qual é a nossa inclinação, porque quando nós temos o Espírito Santo, ele confirma dentro da gente que é aquela atitude a ser tomada. Então, por mais que o mundo venha contra você, não é a sua força que deixa você de pé, mas é a certeza dentro de você que é o que Deus quer que você faça, que é o que o Senhor Jesus quer que você faça, e você faz. Que o mundo, nem vou falar o mundo, mas vamos botar o nosso mundo, né, que os nossos familiares, amigos, pessoas mais próximas, não compreendem, acham que é loucura, acham que é fanatismo, acham qualquer outra coisa, mas a gente pode se abalar um pouquinho, porque o que está vindo não está vindo de pessoas estranhas, né? Está vindo de pessoas próximas a nós, que às vezes é difícil lidar. Mas você se mantém firme porque você sabe que é o que o Senhor quer de você. E o Senhor quer que a gente sirva a Ele com sinceridade, quer que a gente abra mão do que tiver que abrir pelo Espírito Santo
porque é o que vai garantir que a gente tenha a eternidade com ele. Então, tudo que a gente paga aqui, eu sei que falar é fácil, na prática é mais difícil, mas a gente precisa falar para até reafirmar dentro de nós isso, a certeza de que vamos pagar o preço e a gente e o nosso consolo, o nosso conforto vai vir lá na frente mesmo, na eternidade, e aqui é para pagar o preço que a gente tiver que pagar, e graças a Deus, se na caminhada a gente conseguir as almas, conseguir uma ajudar as outras a se manter firme, já está ótimo. E mantendo nossos olhos no alvo. Nosso alvo é a eternidade, nosso Jesus, Senhor Jesus se sacrificou por nós, e nós devemos também fazer aqui o nosso sacrifício para permanecer nele, na videira verdadeira, sem abrir mão do que realmente importa, que é a eternidade com ele. Perfeito. Fernanda? Fernanda? Fala aí, dona Cida. Vá, dona Cida, posse de sabedoria. Nos acrescente aí mais e mais, por favor. Vou falar que isso vos farão porque não conhece seu pai e nem a mim. Como Saulo, né? Como a senhora falou aí, que Saulo matava os cristãos porque ele achava que o que ele estava fazendo era certo, né? Então Deus viu aquele comportamento dele sincero ao fazer aquilo com os cristãos, pensando que era certo. Então, por isso que Deus escolheu, né? Tanto que ele foi um apóstolo Sim. sincero, né? E foi até o fim. Quando ele conheceu realmente, porque quando a gente conhece realmente a Deus, a gente faz o exercício da Bíblia, né? A palavra se concretiza na nossa vida, a gente faz o que é certo. Ainda que a carne queira fazer o que é errado, mas a gente vai pensar, pô, eu vou fazer o errado, então eu vou testemunhar a a palavra contrária, né? Então a gente faz de tudo, né? Mesmo que a carne da gente queira, porque essa carne é miserável, né? A gente conhecendo Deus de fato e verdade, a gente vai fazer o que é certo. Perfeito, dona Cida. Dá uma abridinha aí rapidinho, a dona Cida falou aí novamente Paulo, Atos, capítulo 23, no verso 12, no livro seguinte aí, né? Atos 23. Tá bom, Fernanda, tudo bem. Aí a gente vai ter o seguinte, verso 12. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Esses caras abriram um jejum para matar Paulo. Jesus já tinha dito que eles iam ser perseguidos e aqueles até que matassem acreditariam estar fazendo um agrado a Deus, né? E a gente vai ver que Paulo foi um dos maiores perseguidores, talvez o maior perseguidor, né? Talvez ele realmente só tenha sido pior do que ele, os romanos, após ele ter sido convertido. Mas enquanto Paulo estava lá, como não convertido, não tinha perseguidor maior do que ele, nem mesmo dentre os romanos. Então, ele sofreu também, né? Se ele tivesse aqui nesse momento, junto com Jesus, ouvindo essas palavras que os discípulos judeus estavam ouvindo, ele talvez tivesse mais preparado. Quando ele passasse por aquela situação de estar lá no apedrejamento de Estevão, talvez ele lembrasse, né? Poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou perseguindo aqueles que são discípulos de Jesus. Mas, enfim, ele pagou um preço, né? Pagou um preço. Enquanto ele era perseguidor, agora ele está sendo perseguido, né? Então, no verso 13 está assim, eram mais de 40 os que armaram essa conspiração. E aí, até o final, ali no verso 22, né, a gente vai vendo aí o desenrolar dessa conspiração que fizeram
contra Paulo, né? Ele já era convertido e já tinha se tornado um cristão fervoroso, um apóstolo muito empenhado em continuar fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, né? Ele recebeu o Evangelho de Cristo. Fala aí, Maiana. Tem nada a acrescentar, não? Do versículo 6 até deixa eu ver. Mas quando ele começa a falar aí que ele precisa ir e os discípulos ficam tristes. E ele diz que se ele não for, não tem como ele mandar o Consolador. Muitas vezes a gente não quer perder um bem, não quer perder uma pessoa. Só que com Deus, as nossas perdas geram ganhos maiores ainda. Porque os discípulos, enquanto o Senhor Jesus estava ali, na forma humana, ele estava limitado a um lugar por vez, a um discípulo por vez, ou geralmente os 3 que era mais chegado. Mas o Espírito, ele indo, o Espírito Santo vindo, não. Cada um ia poder agir em lugares diferentes e ele ia estar com todos eles ao mesmo tempo, dando a direção, porque depois, mais na frente aqui, até onde leu, ele fala que aquilo que ele falar, o Espírito Santo vai ouvir e vai repassar. Então, até a obra dele ia se desenvolver mais depois que ele morresse e mandasse o Espírito Santo. Só que as pessoas estão tão apegado do ser humano não querer perder, que pensa no aqui e agora e esquece da eternidade, do que vem depois. E algumas perdas, elas trazem outros benefícios que a gente não consegue focar naquele momento. E Deus nunca vai tirar uma coisa boa, o bispo Clodomir sempre fala, né? Deus nunca tira nada para não nos dar coisa melhor. E não que o Espírito Santo fosse melhor, mas ele ia ser Jesus não do lado, mas sim dentro. E é o que a gente precisava, porque às vezes você está passando por certa situação que o próprio Espírito Santo fala com você e você ouve aquela voz clara na sua cabeça e você pergunta, olha para um lado, olha para o outro e só está você e Deus. Então, ele vai te guiar. A direção dele sempre vai vir. Por mais que você sofra, por mais que você chore, por mais que você se decepcione, é normal. Todo mundo passa por isso. O que não é normal é você deixar se abater. Enquanto você estiver na carne, você vai sentir. Se você não sentir, o Bispo Ari costuma dizer, é porque você está morto. O problema é você se entregar. É natural. As pessoas, elas sempre vão falar. É como ele fala, vai ter um momento que até Deus sabe até onde a gente consegue suportar. E os outros não. Então sempre vai vir os julgamentos. Mas se você escuta a voz de Deus, a voz dos outros sempre vai ser os outros. E você só tem a ganhar quando isso acontecer, porque você sabe que você está obedecendo a Deus. As suas lutas ele conhece. E no momento certo, ele vai trazer todas as coisas à luz. Beleza. Dona Ana. Eu observei aqui o versículo 1, quando diz não se escandalizar. Para mim, foi assim, que geralmente quando acontece alguma coisa, a gente tem 2 tipos de comportamento. Ou a gente dá atenção àquele fato, e muitas vezes aquele fato entra no coração e a pessoa se abate, ou então você simplesmente ignora e continua em frente. Eu acho que, quer dizer, eu tenho certeza que é isso aí que está querendo dizer, para nos preparar e não escandalizar, não olhar os fatos que estão acontecendo, porque se a gente confia em Deus, então vai vir muitas coisas, muitos acontecimentos, nós estamos vendo, mas
temos que estar preparados, fortalecidos na fé. Perfeito, dona Ana. Cristiane, encerra aí. No versículo 12, o Senhor Jesus fala assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aqui o Senhor Jesus ainda não tinha completado para eles, porque como eles não tinham o Espírito Santo, eles não iam conseguir entender. Então, o suportar, não poder suportar agora é compreender. E então ia ficar aquelas questões na cabeça, mas como assim? O que vai acontecer? O que significa? Então, tem muita coisa. Por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão na igreja, que às vezes já tem até um pouquinho mais de tempo, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo. A gente tem que ter muita paciência com eles, porque tem certas coisas que a mente, o intelecto deles não alcançam, não consegue entender, não consegue compreender. Muitas coisas são reveladas para nós só depois que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, e aí quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo ele vai nos conduzir à verdade, ele vai nos conduzir, vai nos orientar, vai nos dar um conselho, e aí a nossa vida, a vida da pessoa, ela começa a mudar a partir desse momento. Claro que a gente chega na igreja, aprende o que é certo, o que é errado. Quando a gente toma a decisão de seguir o Senhor Jesus, a gente se batiza e nós vamos... Não, peraí, isso aqui é errado, então eu já não vou mais por esse caminho. Só que certas coisas a gente só consegue fazer a partir do momento que o Espírito Santo, ele desce. Aí a gente já segue mais fortalecido, com outra visão, com outro entendimento, porque o Espírito Santo, ele é isso, ele nos conduz à verdade, ao entendimento e à salvação, e nos mantém salvos, vamos mantendo salvos. E é muito interessante que, vou dar um exemplozinho rápido, o Tiago, ele tem mais ou menos um mês, se eu não me engano, que ele foi batizado com o Espírito Santo. E aqui o intelecto dele, o desenvolvimento do entendimento dele, meu Deus do céu, é visível a olho nu, entendeu? Eu não preciso nem de telescópio. Por quê? Porque assim, tem coisas que eu falo ali da Bíblia para ele, ele entende e ainda desenrola alguma coisa. Era uma coisa que antes ele não entendia e ficava tipo assim, pensando, mas não alcançava. Então, todos os dias tem algo que ele mostra, que ele fala, que ele age, que antes ele não fazia antes do batismo com o Espírito Santo. Perfeito, de fato. O Espírito Santo é necessário. Necessário. Ok, pessoal, por hoje é só. A gente continua no sábado, a partir do verso 16. Quem faz aí a oração de encerramento? Pode ir, Cristiane. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós encerramos mais uma meditação, mais um momento de entendimento, de compreensão, que o Teu Espírito Santo vem nos revelando, vem nos ensinando, meu Deus, mas não para a gente guardar, mas para a gente aprender, colocar em prática e dar fruto. Então, meu Pai, obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu cuidado conosco, pelo Senhor estar ali todos os dias nos orientando, falando com a gente e nos colocando o caminho a seguir. Nós queremos sim, Senhor, seguir no caminho da obediência, porque nós queremos estar, meu Pai, no centro da Tua vontade, meu Pai. Então, toma a vida de todas nós, das que estão aqui juntas, participando, e daquelas que por algum momento, por algum motivo não podem estar. Visita cada uma, meu Pai. Senhor, Espírito Santo, nos fortalece, nos dá direção, nos edifica, meu Pai. Toma nossa vida nas Tuas mãos e
cuida da gente, meu Pai. Não permita que a gente venha vacilar. Não permita, Senhor, que a gente olhe para a direita nem para a esquerda. Mas nos ajuda, Espírito Santo, a manter o foco no Senhor, a manter o foco no ganhar almas, a manter o foco em levar a salvação às pessoas necessitadas, pelo qual o Senhor precisa que nós venhamos fazer esse serviço. Então, Senhor, toma nossa vida e nós nos entregamos ao Senhor e que seja feita a tua vontade para a honra e glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Deus abençoe. A gente se encontra amanhã, meio-dia ou 19 horas, na Universal mais próxima de você, ou nas nuvens. E sábado a gente está aqui de novo. Deus abençoe.